Olá, galera. Hoje iremos trabalhar com estruturas condicionais e resolver algumas atividades. Esse é o nosso quarto capítulo da nossa apostila. E bem, estruturas condicionais basicamente tratam de tipos de desvios, blocos de código que serão executados de acordo com determinada condição. Isso vai ser um recurso muito importante que vocês vão usar ao longo do curso. Um exemplo de uma estrutura condicionais em algo da vida real seria, por exemplo, um sistema de pagamento, onde você teria que escolher um cartão. Isso seria condicional, ok? É diferente do que vocês viram até agora, que todos os programas foram executados em um fluxo contínuo. Nas estruturas condicionais, pode às vezes haver um pulo de linhas para chegar a uma determinada condição, uma determinada opção que foi desejada. Iremos agora para as atividades. Ok, galera, vamos para o exercício 1. O exercício 1 diz: faça um programa que leia dois números inteiros do teclado e mostre qual deles é o maior. Tudo bem. Eu vou abrir o Code Blocks aqui. Deixei aqui a estrutura padrão, certo? Vocês já devem estar familiarizados com isso. E bem, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que declarar duas variáveis que são inteiras. Eu vou dizer x e y. Então, eu vou fazer o esquema de entrada. Primeiro foi um textinho para ficar mais bem entendível, certo? Um printf entre com o primeiro valor. Dois pontos, espaço. Daí eu dou um scanf, porcentagem D, identificador de inteira, e a comercial X. Depois eu repito isso para o Y. Só mudo pequenas coisas, como entre com o segundo valor e dessa vez é o Y. Ok. Então, é aí que vai entrar o laço de desvio, certo? Eu vou ter que comparar esses dois valores. Como é que eu comparo? Primeiro eu tenho a estrutura if, eu vou fazer a estrutura desse modo aqui. Eu tenho if, eu tenho else if, ok? Então eu tenho a chave separando o bloco. Nesse if eu vou colocar x é maior que y. Se x for maior que y, ele vai entrar nesse bloco, que vai ter o quê? Vai ter isso aqui. Printf é o primeiro valor é o maior. Barra n. Agora, se o x for menor que o y, ele vai fazer isso aqui. Printf o segundo valor é o maior. Barra n para pular a linha. É basicamente isso, galera. Vamos ver executando agora. Executando. Pronto, entro com o primeiro valor. Fiz 7. Fiz 3. O primeiro valor é o maior, como eu escrevi aí. Vamos fazer agora para o segundo valor. Se eu fizer 15 no primeiro e 234 no segundo. O segundo valor é o maior. O programa ele está funcionando corretamente. Então, galera, vamos para o segundo exercício agora. Ele diz: faça um programa que leia dois números inteiros do teclado e mostre qual deles é o maior. Dessa vez, o programa deve dizer caso os dois números sejam iguais. Ok, essa é basicamente como aquela questão anterior, certo? Vou abrir o Code Blocks aqui. Eu vou manter essa parte do código, certo? Só que ele só quer uma pequena mudança. E qual é essa mudança? Ele quer que o programa nos diga se o número for igual. Nesse caso aqui, o programa não vai nos dizer se o número é igual. Na verdade, se o número for igual nesse caso, simplesmente o programa não irá retornar nenhum desses textos. Nada irá acontecer. O programa só será finalizado. Ele analisar a primeira condição não entrará, analisará a segunda não entrará, então chegará ao final do programa. Para analisar isso, eu vou colocar um else. E por que só um else? Porque não um else if se x for igual a y? Isso é porque
porque para comparar dois valores inteiros, só há três casos possíveis que eles podem obedecer, certo? Três situações possíveis. O primeiro é maior que o segundo é maior que o primeiro, ou os dois são iguais. Então, se eu já estou cumprindo duas dessas condições aqui, esse else vai me dizer que todas as outras condições, tirando essas, vão estar aqui nesse else. Então, a única que me sobrou é que x é igual a y. Então isso vai funcionar. Ou eu posso fazer desse tipo. Eu posso fazer desse jeito também. É else if x for igual a y. No caso, para comparação, se usa dois iguais. Esse aqui se chama de igual. Quando é um igual, chama-se de recebe, como vocês devem lembrar. Aí, para ficar mais prático, só else. Else eu coloco printf. Printf, os números, os valores, para ficar padronizados, são iguais. Barra n. E vamos executar agora. Indo com o primeiro valor, vamos testar, né? 10 e 10. Os valores são iguais. Ele viu que ele poderia ter entrado em qualquer um desses aqui, mas ele entrou justamente nesse else, porque é o único que chega nessa condição que os valores são iguais. Que por, de um jeito mais prático, é o único que não obedece a nenhuma das outras condições. E esse foi o exercício 2. Tudo bem? Vamos para o exercício 3 agora. O exercício 3 fala: escreva um programa que receba um inteiro x e verifique em qual intervalo está o número. Intervalo 1 seria de x maior ou igual a 0 e menor que 10. Intervalo 2 de x maior ou igual a 10 e menor que 50. E o intervalo 3, x maior ou igual a 50 e x menor que 100. E caso ele seja menor que 0 ou maior ou igual a 100, não estaria em nenhum intervalo. Tudo bem. Vamos abrir o CodeBlocks. Estrutura padrão aqui, já pronta. Vamos criar um inteiro x. Declaramos um inteiro x. Agora o que faremos? Vamos fazer um print e um scanf, só para ficar bonitinho. Entre com um valor, um scanf de um valor inteiro, ok? Que é o x. Certo, está declarado, o usuário já vai entrar com esse valor. O que eu faço agora? Analiso em qual intervalo ele está. Tudo bem. Primeiro if. Vamos checar primeiro se ele está no intervalo 1, ok? Dessa vez eu irei fazer sem a chave, que eu posso fazer tudo com o comando para vocês verem como funciona também. Primeiro, se o primeiro intervalo é dito se x for maior ou igual a 0 e x for menor que 10. Primeiro, x for maior ou igual a 0 e x for menor que 10. Isso aqui é o que os dois comerciais são que representam o i, que é a sentença proposicional, certo? Na computação em C. Ok. Se x é maior ou igual a 0 e ele também é menor do que 10, vai entrar nesse laço. Daí eu printo. O valor está localizado no intervalo 1. A linha, e é isso que ele vai fazer. Aqui embaixo coloco só else if. Daí parênteses. Segundo intervalo é se o x for maior ou igual a 10 e o x for menor do que 50. Se ele obedecer essas condições, então ele fará parte do intervalo 2. Só copio e colo isso aqui e mudo para 2. Else if. Se x for maior ou igual a 50 e x for menor do que 100, então o valor estará localizado no intervalo 3. Tranquilo? Esses são os três intervalos. Agora, vocês concordam que se o número
não está entre 0 e 10, nem entre 10 e 50, nem entre 50 e 100. Então, ou ele é menor do que zero, ou ele é 100 ou mais, concordam? Então, e é exatamente isso que é a condição para se entrar em nenhum intervalo. E como isso é todo o resto das condições, eu posso só colocar else e fazer o printf final, dizendo o valor não está inserido em nenhum dos intervalos. Ponto. Baixo. Tudo bem. Agora iremos executar. Correto? Rodamos aqui, entra com o valor. Vamos ver para o primeiro intervalo, valor 7. O valor está localizado no intervalo 1, maior ou igual a 0, menor que 10. Vamos testar para o segundo valor agora. Vamos ver, 30 e... Vamos ver exatamente 10. Ele está localizado no intervalo 2, certo? Porque o x tem que ser maior ou igual a 10. Vamos testar o número agora, 78. Está localizado no intervalo 3, entre 50 e 100. Agora se eu digitar menos 245, o valor não está inserido em nenhum intervalo, viu que ele entrou na condição do else, ok? Então o programa está funcionando perfeitamente e esse foi o nosso exercício 3. Ok, galera, vamos agora para o exercício número 4, que diz: faça um programa que receba 3 notas de um aluno, reais, faça a média aritmética e diga se ele está aprovado ou não. A média para aprovação é 7. No caso, a média aritmética é nota 1 mais nota 2 mais nota 3 sobre 3. Tudo bem, galera, vamos abrir o Code Blocks. Aberto aqui. Apagar isso. E vamos começar do começo. Primeiro eu vou ter que declarar 4 variáveis, que serão as variáveis para armazenar as notas e a variável para armazenar a média. Vão ser variáveis inteiras, então vou usar float, poderia usar double também, mas optei por usar float dessa vez. Eu vou declarar nota 1, nota 2, nota 3 e média, ok? Média. Tudo bem? Agora eu não vou fazer printf dessa vez, vou só fazer um scanf com 3 porcentagem f, 3 float, que vão entrar com nota 1, nota 2, nota 1, nota 2 e nota 3. Vou colocar para o usuário entrar só para poder testar com valores diferentes, então a média vai ser então calculada agora. Eu já entrei com as 3 notas, então a média vai ser o quê? Vai ser a soma dessas 3 notas sobre 3. Eu vou colocar a soma dessas 3 notas entre parênteses. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E ambas sobre 3. Tranquilo. Eu vou colocar 3.0 que para fazer com que porque essa soma é de float, então vai dar um número float. Só que se eu digitar só 3, isso vai ser um inteiro. Aí é mais interessante eu fazer uma divisão de float por float. Daí eu deixo 3.0 só para dizer que é um float. Eu poderia, se eu não me engano, fazer tipo float isso, mas vou fazer só isso mesmo. Então aqui eu devo ter a média calculada. A média recebe isso. Tudo bem, até aí. Então, o que faremos agora? É aí que vai entrar a estrutura condicional, ok? Vamos fazer. Vamos primeiro ver quantas situações vão ocorrer, certo? Isso aqui está na minha frente. Tudo bem. Quantas situações vão ocorrer? Primeiro, é possível que o usuário seja que o aluno seja reprovado ou que ele seja aprovado. Essas são as únicas 2 situações possíveis, ok? É claro que também é uma situação que não entraria e é caso de um valor inválido. Eu vou colocar dessa vez, só para ter certeza. Então vamos fazer assim. Se
a média for maior ou igual a 0,0, para dizer que é float, e média for menor do que 7,0, então eu vou fazer um printf dizendo aluno é reprovado, ok? Else, if, segunda condição, se média for maior ou igual a 7,0 e média for menor ou igual a 10, tudo bem? 10,0 no caso, então o aluno será aprovado. Aluno aprovado. Daí eu vou colocar só uma condição para prevenir alguns erros, que vai ser um else, só dizendo printf entrada média inválida. Vou colocar isso. Vou colocar os barra n's. Porque se ele não obedecer nenhuma dessas duas condições, quer dizer que ou ele é menor que 0, ou ele é maior que 10. A média, no caso. E não pode acontecer do aluno ter uma média final menor que 0 ou maior que 10. Então, ele vai entrar em média inválida. Caso esse cálculo não faça sentido, ok? Eu poderia também fazer, em vez disso, um if else maior no começo, para caso o usuário digite uma nota inválida. Mas não vamos chegar a tanto. Vamos ver se o programa funciona agora. Acho que está tudo certo. Digite a primeira. Eu vou digitar as três médias de uma vez. Vamos ver, o aluno tirou 7,7 na primeira, tirou 3,5 na segunda e tirou 10 na terceira. O aluno está aprovado. Tudo bem, vamos fazer uma pequena modificação só para ter certeza. Vamos printar a média. Printar a média, só para ver quanto ela deu. Porcentagem F é barra N, certo? Então, colocar a média. Vamos ver quanto ela sai aqui. Vou colocar os mesmos valores, 7,7, 3,5 e 10. Cara, a média deu 7,06. Como a média normalmente se escreve com apenas dois intervalos, vou colocar um ponto 2F aqui. Executar de novo. 3,7, 3,5 e 10. Média do aluno deu 7,07, então ele foi aprovado, obviamente. Agora vamos ver se o aluno tira 4, 4 e 6. A média do aluno foi 4,67, então ele foi reprovado. Agora vamos colocar uns valores nada a ver aqui. 20, 15 e menos 10. Isso, obviamente, é um erro de programa, certo? Nós não vamos resolver aqui, mas só para mostrar que essas são entradas inválidas, mas que dão uma média válida. Isso mostra que é necessário que tenha um laço de desvio, um laço de desvio, uma estrutura condicional, uma estrutura de desvio, analisando as notas para ver se elas são válidas também, ok? Agora vamos ver um caso onde as entradas, eu acho que não haveria um caso onde as entradas são válidas e as médias não. Se as notas não fossem válidas, acabaria que a média também seria inválida. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu não vou consertar isso aqui, mas vocês sabem mais ou menos como é a ideia. E então esse foi o exercício 4. Ok, galera, vamos agora para o exercício 5, que ele diz: faça um programa que receba três números e diga qual é o menor. Tudo bem, bem simples. Para dizer qual é o menor, certo? Abrir o Code Blocks. O que eu vou fazer? Três números. Vamos ser rápidos aqui: x, y, z. Não vou fazer printf, só um scanf com três valores inteiros. Acho que a questão é pedir três números, vou considerar que são inteiros. Tudo bem? X,
Y e Z, tudo com E comercial. Declarei. Agora vamos fazer o if. Nesse caso, eu vou ter que ter duas comparações para cada um, ok? Então a primeira, vamos dizer que eu quero que essa seja para o x menor. Se o x for menor, então ele terá que obedecer essas condições: x menor que y e x menor que z. Se for assim, ele entra, ok? Vou entrar com printf. O primeiro valor é o menor. Tudo bem até aqui. Vamos fazer um else. Agora um else if que me dirá se o y é o menor. Então, isso acontecerá se y for menor que x e y for menor que z. Printf. Na verdade, eu vou só copiar e colar isso aqui, mais rápido. O segundo valor é o menor. Tudo bem? Agora, se o z for menor, eu coloco y, ou z é menor que y, e z é menor que x. Tanto faz a ordem, poderia ser z é menor que x e z é menor que y, certo? Não vai nos interferir em nada. Daí eu prendo de novo, já me esqueci. Agora o terceiro valor é o menor. E vamos ver se isso funciona mesmo. Executando o programa, eu vou digitar três valores: 9, 2 e 10. Obviamente, vocês veem aqui que o segundo valor é para ser o menor. Vamos ver se o programa sabe disso. Ok, o segundo valor é o menor. Ele foi exatamente para esse bloco. Vamos ver, vamos testar os três. 1, 7, 9. O primeiro valor é o menor, obviamente. Então, vamos testar 14, 37 e 12. O terceiro valor é o menor. Então, obviamente, o programa está funcionando, seu menor problema. E esse foi o exercício 5. Galera, vamos para o exercício 6 agora. O exercício 6, ele é basicamente como o 5. A diferença é que ele quer que o programa receba três números e diga qual o maior e não o menor. Então, vamos abrir o Code Blocks. Eu vou reutilizar esse código, certo? Da questão do exercício 5. E vou mudar só uma simples coisa. X tem que ser maior que Y e maior que Z, para o caso do X ser o maior. Para o caso do Y ser o maior, ele tem que ser maior que os dois. E para o caso do Z ser o maior, ele tem que ser maior que os dois. Só isso que eu preciso mudar. Se eu executar, agora você vai ver 2, 10, 3. O segundo valor... Ah, esqueci de mudar só isso, claro. É o maior. Maior e maior. Vamos executar. 2, 10, 3. O segundo valor é o maior. Tudo tranquilo até aí? 2, 3, 10. O terceiro valor é o maior. Então, 4, 2, 1. O primeiro valor é o maior. Então, ele está obedecendo ao que o programa pede. Então, esse programa está funcionando. Ele é basicamente como o exercício 5. E esse foi o exercício 6. Tudo bem, galera? Vamos para o exercício 7 agora. O exercício 7 diz: escreva um fluxograma e um pseudocódigo para o seguinte problema. Receba 3 notas, faça a média aritmética dessas notas e diga se está reprovado, se vai fazer outro exame ou se está aprovado. Reprovado se a média for entre 0 e 3. Exame se a média estiver entre 3 e 7. Aprovado se a média for entre 7 e 10. Tudo bem, vamos começar com o fluxograma primeiro. Vou usar o Bizag Modeler, ok, para fazer isso. Vamos abrir ele aqui. Tudo bem. Vamos ver o fluxograma. Vou colocar isso aqui de início, se eu não me engano, isso é para foi o início. Certo. A primeira coisa que a gente precisa para o fluxograma
é a entrada das notas, concordam? Tudo bem. Então, isso vai ser mais ou menos assim. Eu não lembro como é que faz a reta daqui. Tá, tá, tá. Ok. Ok, galera. Então temos aqui o primeiro processo, que vai ser o quê? É entrar com as notas. Entrar com as notas. Depois de entrar com as notas, vamos ter outro processo, que vai ser o quê? Você entrou com as notas, vai ter que calcular a média, correto? Cálculo da média. É aí que entramos na estrutura condicional, ok? A média é calculada, então há três casos que a média vai poder levar a algum lugar. Primeiro, eu não lembro como é que faz condição, acredito que seja assim. Esse aqui é o gateway, certo? E ele vai levar a umas coisas. Enfim, se a média. Aqui eu vou fazer o caso dele ser aprovado. Aprovado. Tudo tranquilo até aqui. Eu tenho que fazer o caso de ele ser reprovado também. Exame. Ah. E então eu faço que ele é reprovado, ok? Reprovado. Isso aqui ficar bem melhor aqui em cima, tá bom? Ok, essas são as três condições que eu posso ter, certo? Naquele ele aprova, todas aquele aprovado tal vai dar um final diferente. Então ele finaliza aqui, finaliza aqui também e finaliza aqui também. Tudo bem. E aqui o que eu faço? Caso ele seja reprovado, é média menor que 4. Para ele ser aprovado, média maior ou igual a 7. Tudo bem? É, pera. Não, na verdade aqui é menor que 3, que a questão pede. Tranquilo. Posso puxar isso para cá. E para ele fazer o exame, a média tem que ser maior que 3, menor ou igual aqui, certo? E para ele fazer o exame, a média tem que ser entre 3 e 7. Média maior que 3 e menor que 7. Vou colocar isso aqui. E tudo bem, temos nossas três condições, ok? Isso seria basicamente o fluxograma que representaria o cálculo de uma média. Entre as quantas notas, média calculada, e dependendo do caso que ele seguir, ele pode ser reprovado, aprovado ou ter que fazer um exame, ok? O fluxograma é basicamente isso. Agora, vamos fazer, eu vou fechar isso aqui. Vamos fazer então agora o pseudocódigo de como seria isso. O pseudocódigo vamos desenvolver aqui. Bem, primeira coisa,
Primeira coisa é entrar com as notas, né? Primeira coisa, no caso, no pseudocódigo teríamos que declarar uma variáveis. Vamos dizer real, é nota 1, nota 2. Ok? Depois que eu tenho essas variáveis, então eu teria que ter os comandos de entrada. Entrar nota 1 e entrar nota 2, ok? Bem, depois que eu tivesse os comandos de entrada, eu calcularia a média. Média igual a nota 1 mais nota 2. Até aí tudo bem? Depois que eu tivesse calculado a média, eu teria a condição. Se média menor ou igual a 3, certo? E maior ou igual a 0. Se eu tivesse isso, então é aluno aprovado, ok? Imprimir aluno reprovado, no caso. Seria mais ou menos isso aqui para o primeiro caso, ok? Se não, se, porque é um sinal, mas eu tenho que ter outra condição, ok? Se não, se isso aqui ele fica reprovado, certo? Média menor que 7, maior que 3. Ele imprimir, deverá realizar exame. Tudo tranquilo. Se não, média for maior ou igual a 7. Na verdade eu vou colocar aqui que ele é menor ou igual a 10. Aqui que ele é maior ou igual a 7. Então eu iria imprimir aluno aprovado, ok? E um senão final, eu iria imprimir. Entradas inválidas, para caso ele não entrasse em nenhum dos casos. Então, o meu pseudocódigo seria mais ou menos nesse esquema. Declaração de variáveis, entraria todas, faria o cálculo da média e então faria a estrutura condicional para ver para qual caminho o programa seguiria de acordo com as notas, ok? Então, a questão, essa foi o exercício número 7. Ok, galera, vamos agora para o exercício 8. Ele fala: elabore um programa que simule uma simples calculadora utilizando if-else. Primeiramente, deve-se receber dois números reais. Em seguida, deve ser impresso na tela um menu tendo opções de 1 a 4 para as operações. Exemplo, digite 1 para a soma e assim sucessivamente. Depois de impresso um menu, deve ser exibida uma variável para guardar a opção e, de acordo com o valor informado, deve ser feito o cálculo. Tudo bem, galera, vamos abrir o CodeBlocks. O padrão aqui, temos. E tudo certo. Primeiro vamos declarar as variáveis. As variáveis reais teremos o num1, que seria o primeiro valor, o segundo valor a ser digitado e o resultado, vou colocar como res. Então, eu criaria um inteiro dizendo OP, por exemplo, para dizer que é a operação, que ele vai guardar a operação, ok? Até aí tudo bem. Então eu vou fazer dois
printf scanf, só para dizendo, digite o primeiro valor, ok? Fazer isso, vou fazer um scanf para porcentagem f de que é o num1, é comercial aqui. Repito isso para o segundo valor. Segundo valor, vamos ver. Num2, ok. Segundo valor, tranquilo. E agora vai ter que ter o menu para as operações, certo? O menu vai ser basicamente nesse esquema. Eu fiz uma coisa bem legal aqui para uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é esse comando aqui, systemcls, muito legal, que ele limpa o buffer do teclado, certo? Foi bem bonitinho. Ele vai limpar o buffer depois que tudo aconteceu aqui. Todos os dados vão se manter armazenados, foram armazenados. Mas ele limpa o buffer da tela e volta a imprimir o que tem abaixo, ok? Que precisar ser imprimido. Vou dar essa limpeza e vou fazer um menuzinho. Vou colocar o... Vou dar para fazer tudo em um printf. Digite 1 para soma barra n. Digite 2 para subtração barra n. Para não ficar muito grande, eu vou fazer em 2 printf. Não ficar uma linha muito grande no meio das outras. Digite 3 para multiplicação e digite 4 para divisão. Caso eu estou colocando os acentos, mas eu vou tirar porque... E o C cedilha também vou ter que tirar porque não vai reconhecer, certo? Caso eu... Vamos fazer uma coisa extra, estou com tempo. Locale.h, pequenininho. Set locale, lcal, português. Só para reconhecer os acentos, ficar legalzinho. Subtração, multiplicação e para divisão. Tranquilo até aqui. Vou colocar os pontinhos. E daí eu faço... Eu vou fazer um printf aqui dizendo... Printf dizendo... Operação escolhida. E um scanf para entrar com o valor, ok? Que é uma porcentagem OP. Ou porcentagem não, é comercial OP. E tranquilo. Daí eu vou ter o meu menu e ele vai ser entrado com a operação. Quando ele for entrado com a operação, então essa operação será feita de acordo com o if-else, com a estrutura condicional. É aí que vai entrar o grande pá. Eu vou fazer if, else if. No caso eu tenho 4 operações. E tem o caso de o usuário digitar a operação inválida, que eu vou colocar um else. Else if. Opa. A segunda. Terceira. A quarta, que é a divisão. E um else, ok? Primeiro else if, eu vou fazer para caso OP seja igual a 1. Se OP for igual a 1, concorda que é para eu fazer uma soma, né? Para a calculadora fazer uma soma. Então, res vai receber no 1 mais no 2. Tranquilo? E será imprimido isso aqui. Soma igual a porcentagem f, que é o resultado, ok? Cara, isso será repetido na maioria deles, só vou fazer umas pequenas modificações. Então, vou repetir aqui. No caso eu coloquei um a menos, né? Ou eu coloquei na errada, tá certo. Mas enfim, vamos mudar. Aqui o segundo é para subtração.
Subtração é igual a isso. Multiplicação é igual a isso. Eu mudo isso aqui para o sinal de multiplicação. E aqui é a divisão, certo? Divisão. E aqui eu dou só um printf dizendo operação inválida, caso não entre nenhum desses casos, certo? Vamos colocar as condições aqui. Eu coloquei isso aqui na errado, né? A opção 1 é para soma. A opção igual a 2 para subtração, que é o padrão que eu estou utilizando aqui. A opção igual a 3 para multiplicação. E a opção igual a 4 para divisão. Então, eu tenho aqui minha calculadora. Vamos ver se está funcionando tudo certo. Digitei corretamente. Pera, vou fechar porque deu um warning aqui. Implicit Declaration of Function System. Eu tinha esquecido. Essa função system CLS é da biblioteca include stdlib. Eu poderia só não utilizar, mas quero que vocês vejam o que vai acontecer aqui, certo? Tudo bem? Agora sem warnings, beleza? Digito primeiro valor é 7.1. Ele não fez o segundo, por algum motivo. Ele ignorou o segundo. Deixa eu só ver o que tem de errado aqui. Certo. Eu que entrei errado, desculpa. É com vírgula. 7,1. Segundo valor, vou colocar 8. Vamos fazer a soma. Viu que ele limpou aquilo e mostrou isso, certo? Vamos fazer a soma. A soma é 15.1. Vou colocar para ficar mais bonitinho. Mostrar só duas casas depois, sempre. E vou fazer um pá na interface aqui. Colocar 2 barrinhos só para pular uma linha a mais. E vamos fazer agora uma divisão. 15 por 5. Divisão, certo. E vem que a divisão dá 3, certo? Eu poderia fazer também um system CLS aqui. System CLS aqui. E ele limparia aqui antes também. Vamos fazer uma multiplicação agora. 3,5 vezes 5. Uma multiplicação. Ele limpou, viu? E 3,5 vezes 5 deu 17,5. Que é o resultado da multiplicação. Vem que ele entrou nesse aqui. E, bem, a calculadora é basicamente isso. Não precisa fazer isso tudo só para demonstrar, certo? A verdade é que vocês só precisam dessa biblioteca aqui mesmo para fazer uma calculadora simples, ok? E esse foi o exercício 8. Ok, galera. O exercício 9, ele pede que seja refeito o exercício anterior, só que utilizando o comando switch, ao invés do if else, certo? E bem, o comando switch, ele funciona como ele é uma estrutura condicional, certo? Ele funciona como if else na maioria das vezes. Ele é um pouco mais organizado, mas também não pode ser usado para todos os casos. Só que para uma calculadora ele funciona muito bem. Então, vamos abrir o CodeBlogs aqui. Como ele quer a mesma coisa, eu vou reutilizar o código dessa questão, certo? Só que esse if else não vai existir, agora é um switch. Esse switch é o seguinte, ele abre um parênteses aqui na frente e diz a variável que será comparada ao longo do switch, que no caso será o OP, de operação. Eu abro as chaves e o switch, ele, em vez do if else e tal, ele tem cases, casos. Ele vai ter 4 cases e um default, que default é para caso nenhum dos casos seja cumprido. Ele vai ter case 1. Case 1 é basicamente para caso o OP seja igual a 1, ok? Sempre acontece isso. Aí tem o case 2, para caso o OP seja igual a 2. Case 3, caso o OP seja igual a 3.
case 4, caso AP seja igual a 4, e o default, ok? Daí no case 1, o que vai acontecer? Eu vou fazer a soma, porque é o resultado, né? Porque o 1 é o código para soma nessa calculadora que a gente está fazendo. Então, res vai receber num 1 mais num 2. Separei aqui sem querer. E depois vai imprimir o resultado. Soma. Foi com letra maiúscula, fica mais destacado. Soma igual a porcentagem por 2F. Para só mostrar duas casas depois. Não ficar muito feio. E res, resultado. Eu vou repetir isso na maioria dos casos, tranquila. Mudar umas coisas. Primeiro é uma soma, segundo é uma subtração, terceiro é uma multiplicação, o quarto é uma divisão. Aí eu mudo aqui. Subtração. Multiplicação. Divisão. Tudo tranquilo. E no default vou ter aquele textinho, né? Operação. Operação inválida. Tranquilo. Tem uma coisa a mais no case. Cada case ele acaba com break. Ela é meio que a parada do case, certo? E do default também. Copiar e colar, fica mais rápido. Case 4 tem um break também. E o default tem um break. Vamos ver se tá dando certo desse jeito. Ver se eu fiz tudo certo. Digito o primeiro valor, 7.5. 7,5, né? Vamos fazer uma subtração dessa vez, 5,4. Tudo bem? Agora digite o que você quer fazer, subtração. Ele retornou 2,1, 2,10 como subtração. Então estão vendo que funcionou com o switch case. E ele meio que é mais organizado, fica mais bonitinho na tela do que o if else. Muito interessante para fazer questões, problemas dessa natureza, ok? E esse, galera, foi o exercício 9. E bem, isso é tudo, galera. Essas são todas as questões desse capítulo. Então, até a próxima videoaula.